Reis de Portugal, um podcast que conta as histórias, as aventuras e as conquistas dos reis portugueses. Um podcast de Rui Silva e Filipe Cavaleiro. Olá a todos, bem-vindos ao quinto episódio do podcast Reis de Portugal, desta vez com Dom Afonso III, e comigo está novamente o mais chato Rui Silva. Hello! Incrível! Não conheço esta personagem, velho? Toda a gente sabe que é chato, não precisas de reforçar. E o nosso rei de hoje, Dom Afonso III, também era conhecido como o Bolonhês. Ele nasceu em Coimbra, a 5 de maio de 1210, e era o segundo filho do rei Afonso II de Portugal e da rainha Urraca de Castela. Portanto, era irmão do Dom Sancho II. E ele não estava inicialmente destinado ao trono, mas já que o Dom Sancho II teve um atestado de incompetência, Dom Afonso III fica rei, depois do Dom Sancho se ir embora. Mas quis o destino, a instabilidade, a má sorte e alguma incompetência do Dom Sancho II, né? Fazer com que isto tudo acontecesse. Estava mesmo destinado, tanto que Dom Afonso III é um rei extremamente importante, que é o rei que consolida finalmente a fronteira sul de Portugal. Ele governou desde 1248 a 1279. Ainda me contas. E sabes porque é que Dom Afonso III tinha o cognome de Bolonhês? Por acaso até sei, acho que não é assim tão interessante a história, portanto não acho que não é preciso estar a contar. Dom Afonso III, Dom Afonso III, como pensava que nunca teria a chance de subir ao trono, assim que fez 14 anos, tirou morabitinos da sua conta poupança e decidiu fazer um interramo. Assim sendo, comprou um bilhete da CP, Charretes de Portugal, sendo o seu destino final Roma. Passados quase 20 dias de viagem, parou em Bolonha. E sim, eu dei-me ao trabalho de ir ao Google Maps e fazer uma estimativa de tempo para esta viagem. E nessa paragem, em Bolonha, parou numa estalagem em que o menu do dia era massa à bolonhesa. Como o Dom Afonso ficou tão fascinado com esta iguaria, trouxe a mesma para Portugal e passou grande parte da sua vida a comer esta massa. Daí os seus criados reais o terem apelidado de o Bolonhês. Isso é uma criação da tua parte, né? Nada disto é verdade. Os morabitinos, que era a moeda cunhada pelo reino português na época. Pronto, e agora vais-me dizer que ele tinha este cognome bolonhês porque comia massa à bolonhesa. Na verdade é só porque no primeiro casamento dele, ele casou com Dona Matilde, Condensa de Bolonha. E achei que era mais interessante. E era preciso esta contra-informação toda quando os ouvintes querem uma coisa séria e tu... Bem, como já tínhamos falado há pouco, Dom Afonso III era o filho de Dom Sancho I e de Dona Urraca, e não podendo assim subir ao trono, porque o mesmo estava destinado a Dom Sancho II, o que ele herdou precocemente com a morte do seu pai, sem hipoteticamente ter hipótese de vir a ser rei, o Dom Afonso foi para a França, onde acabou por se casar com Matilde II, que era a Condensa de Bolonha, em 1235, recebendo assim o título de Conde de Bolonha, graças à sua esposa. Portanto, se tivesses dito isto, era muito mais interessante do que estás a dizer que ele foi comer massa a um restaurante e que fez um interrail nos Charretes de Portugal. Dom Afonso serviu como dirigente militar do rei Dom Luís IX de França, combatendo em diversas batalhas. Mas, na verdade, Dom Afonso não era apenas um dirigente militar, mas também era primo do rei Luís, porque as mãezinhas Urraca e Branca de Castela eram irmãs. Tudo em família, eu já digo isto desde o primeiro episódio. Não há dragões aqui, né? Se bem se lembram, nós falamos no episódio anterior que as relações com Dom Sancho II, de Dom Sancho II com a nobreza e com o clero, eram no mínimo catastróficas, e claro que isso, como consequência,
daria a Dom Sancho uma oposição sufocante destas duas partes. Até que, em 1246, o Papa Inocêncio IV interveio diretamente na política portuguesa, preparando assim a deposição de Dom Sancho com a bula Inter alia desiderabilia. Isto parece uma doença dos intestinos. A 24 de julho desse mesmo ano, com a bula Grandi non immerito excomunga, é só imérito, excomunga, e depois oficialmente Dom Sancho II do governo do reino, e Dom Afonso III torna-se assim regente do reino de Portugal. Nesta altura, os fidalgos fazem frente a Dom Sancho, e Afonso de Bolonha acabou por ceder a todas as pretensões do clero no juramento de Paris, numa assembleia dos prelados, que são altos dignitários da Igreja, e nobres portugueses, jurando perante os mesmos que guardaria todos os privilégios, costumes dos municípios, cavaleiros, religiosos e clérigos seculares do Reino de Portugal, e abdicou imediatamente das suas terras francesas e marchou sobre Portugal, chegando a Lisboa já nos últimos dias do ano. E, para além de abdicar das suas terras, Dom Afonso III abdicou do seu título de Conde de Bolonha e, como é lógico, repudiou a sua esposa Matilde de Bolonha. Quem nunca, né? Durante este período houve uma guerra civil em que populares e nobres, apoiantes de Dom Sancho II, ainda fizeram frente a Dom Afonso III. Portanto, não estava toda a gente contra Dom Sancho II e nem toda a gente tinha concordado com a decisão que tinha sido tomada. E juntamente com o infante Afonso X de Castela, mas nada valeu a pena porque Dom Sancho acabou por ser exilado na mesma para tudo. Olá, tadinho. Mas quando ele faleceu, a 4 de janeiro de 1248, Dom Afonso III fica imediatamente considerado como um legítimo herdeiro ao trono. E a sua ascensão foi formalmente conhecida pelos principais nobres e pela Igreja. O Dom Afonso III foi coroado como rei de Portugal a 24 de janeiro de 1248, portanto 20 dias depois de Dom Sancho I ter morrido. E inicia assim o seu reinado de 31 anos. Após o que se passou com Dom Sancho II, Dom Afonso acabou por ser recebido e adorado como aquele que traria finalmente a estabilidade ao reino de Portugal. E o reinado de Dom Afonso foi marcado por várias realizações. Portanto, ele reconquistou o Algarve, e antes de Dom Afonso III a região do Algarve estava sob o controle muçulmano, e o movimento da Reconquista, que tinha sido iniciado já no século VIII pelos reinos cristãos do norte da Península Ibérica, tinha como objetivo retomar todos estes territórios que estavam ocupados pelos mouros. E no início do século VIII, a Reconquista já tinha avançado consideravelmente, no entanto, o Algarve ainda permanecia sob o domínio muçulmano. Claro. Mas antes de Dom Afonso III, partes do Algarve já tinham sido tomadas por Dom Paio Pérez Correia, mestre da Ordem de Santiago, ou seja, as ordens continuaram sempre presentes durante o reinado de Dom Sancho II. No entanto, a reconquista completa do Algarve ainda não estava de todo consolidada. E em 1249, Dom Afonso III, juntamente com a Igreja, iniciou a campanha para conquistar todas as cidades restantes no Algarve Oriental. Ou seja, a cidade de Faro, um dos últimos bastiões muçulmanos, foi tomada nesse mesmo ano. Após a tomada de Faro, Afonso III continuou a sua campanha para o Algarve Ocidental. Isto parece que estou a dar um bocadinho as temperaturas, a falar das temperaturas. E agora no Algarve Ocidental temos cerca de 21 graus. Desculpa. Como é que está em Albufeira? Em Albufeira estão 31 graus, com ocorrências de ventania. E Alvor? Alvor tem precipitação, pequena precipitação. Não sei de que é. Mas. E Silves? Pronto, vamos continuar, ok?
Após a tomada de Faro, como eu tinha dito, Dom Afonso III continua a sua campanha para o Algarve Ocidental. E as cidades de Albufeira, Alvor e Silves foram também capturadas. Silves era uma cidade de grande importância estratégica e económica, e a captura desta região consolidou a presença portuguesa na região. Okay? E isto foi muito importante porque Dom Afonso acabou por fazer alianças estratégicas com novos locais e com outras forças cristãs para fortalecer a sua posição militar. E, claro, que Dom Afonso III não conseguiria fazer tudo isto sozinho, sendo que utilizou recursos do reino para financiar as campanhas, além de contar com o apoio de cavaleiros e mercenários. Este nosso querido rei estabeleceu uma presença real forte no Algarve para garantir a lealdade dos novos súditos e a segurança das fronteiras, e investiu, e muito, na construção e reparação de fortalezas e castelos, de forma a consolidar igualmente o controle militar e administrativo sobre esta região acabadinha de reconquistar. O facto é que, economicamente, esta reconquista do Algarve foi muito importante. Tendo em conta que o Algarve era uma região que era muito rica em recursos naturais, tinha terras muito férteis para o cultivo e também tinha o acesso ao mar. Portanto, significava que poderíamos ter agricultura e pesca. Portanto, isto reforçou significativamente o nosso desenvolvimento económico e, claro, aumentar as receitas do reino. Com isto, a integração do Algarve no reino português completou a configuração territorial de Portugal, como eu já tinha dito, e estendendo o nosso reino até ao sul da Península Ibérica. Claro que com esta expansão de território, Dom Afonso implementou uma política de concessão de forais, incentivando a colonização, também para atrair mais pessoas para esta nova região de Portugal, aumentando a população e, como dissemos anteriormente, o desenvolvimento da economia local. Sabes que, desculpa interromper-te, sabes que para mim esta foi talvez a conquista mais importante, porque deu-nos algo, deu-nos a nós portugueses algo muito importante, que foi Zezé Camarinha. Se não tivéssemos o Algarve... Pois é, o Zezé Camarinha hoje podia ser marroquino ou algo do género, mas não, é português, ok? Let's put some cream on the backs and let's eat some ice cream, baby. Eu também tenho aqui uns conflitos, let's put some creams on the back. Porque em 1253 Dom Afonso casou com a Dona Beatriz, que era filha do infame Dom Afonso X de Castela, de modo a formar aqui mais uma aliança com o reino de Castela. Como já começava a ser habitual nos casamentos reais em Portugal, este casamento foi polémico, porque Dom Afonso III, embora tivesse repudiado a Dona Matilde II de Bolonha, ainda era casado com ela. E o Papa Alexandre IV respondeu à queixa de Dona Matilde e ordenou que o rei Dom Afonso que abandonasse Dona Beatriz, por respeito ao seu casamento com Dona Matilde. Como já era de calcular, Dom Afonso não obedeceu, mas tentou ganhar tempo em relação a este tópico, que era bastante... O problema acabou por ficar resolvido com a morte de Dona Matilde em 1258, portanto andaram aqui 5 anos aqui a adiar o assunto, e provavelmente foi aqui que surgiu o ditado popular: quem espera sempre alcança. Eu acho que é a melhor forma de resolver os problemas. Ou seja, tens um conflito com alguém e não os queres resolver, é só esperar que qualquer um dos dois faleça. Por isso acho que ele agiu muito bem. O que é certo é que o próximo, ou o que viria a ser o próximo rei de Portugal, o infante Dom Dinis, nasce aqui de uma situação de pecado, entre aspas, dos pais, porque isto só foi legitimado em 1263. Nem tudo foram rosas e, como também sabemos, todas as lindas rosas também têm espinhos. E a conquista do Algarve gerou aqui disputas com o reino de Castela, que também tinham interesse ali em ficar com aquela região,
devido a todas as suas características. Pá, não estava nada à espera. Epá, eu não sei como é que ainda me surpreende. Portanto, e Dom Afonso III, como um diplomata que era, e para resolver estas disputas, negociou a 16 de fevereiro de 1267 o famoso Tratado de Badajoz, com o Reino de Castela, Afonso X, onde foi reconhecida a soberania portuguesa sobre o Algarve, em troca de concessões territoriais sobre outras áreas. Ninguém dá ponta sem nó, não é? A fronteira foi estabelecida com o rio Guadiana, ou seja, o rio Guadiana tornou-se a fronteira entre os dois reinos, a partir da Foz do Caia, cedendo a Dom Afonso as terras de Aroche e Aracena ao rei castelhano. Apesar de ter havido aqui umas cedências territoriais por parte de Dom Afonso III, o Tratado de Badajoz, depois da morte do infame Afonso X de Castela, a 4 de abril de 1284, a Dona Beatriz, que era já a mulher oficial de Dom Afonso III, recebe do seu pai uma bela região a este do rio Guadiana, onde se incluíam as vilas de Moura, Serpa, Nodar, Mourão e Niebla. E com a integração do Algarve, contribuiu bastante para o fortalecimento da identidade nacional portuguesa, unificando assim os territórios sobre uma única coroa. E como era de calcular, todo este sucesso na reconquista e integração do Algarve, Dom Afonso III preparou o terreno para futuras expansões e desenvolvimento sobre os reinados seguintes. E, como é lógico, incluindo o reinado do seu filho, que viria a herdar o trono, Dom Dinis I. E, ao contrário dos seus antecessores, Dom Afonso III não só esteve empenhado na conquista e expansão do território, como também esteve empenhado em criar e desenvolver novas reformas legais e administrativas. Tanto que, em 1254, Dom Afonso convocou as primeiras cortes em Leiria. E este foi um evento significativo, porque pela primeira vez representantes do povo, considerado mais tarde como burgueses, foram convidados a participar juntamente com a nobreza e com o clero. E isto foi bastante importante, porque estabeleceu uma forma de participação popular na governação. Ou seja, agora o povo já tinha uma voz mais ativa, e isto, claro, que, como é lógico, ajudou a fortalecer e muito o apoio popular ao rei e promoveu também assim uma maior coesão social. Ele também fez reformas judiciais, portanto, ele melhorou o nosso sistema judicial, investindo na administração da justiça e combater a corrupção que estava descontrolada naquela época. Como se em pleno século XXI estivesse controlado, não é? Assim sendo, o rei preparou uma legislação que impedia às classes mais altas de cometerem abusos sobre a população menos favorecida. Portanto, Dom Afonso III estava completamente decidido a não cometer os mesmos erros que Dom Sérgio II. Então prestou logo especial atenção à classe média de mercadores e pequenos proprietários, ouvindo a voz do povo. E também distribuiu alcaides pelos castelos e juízes pelas diferentes vilas e terras. O grande objetivo dele era implementar um poder legal com o qual todos os habitantes do reino português mantivessem uma relação de igualdade. Muito bem, Dom Afonso III. E com isto, ele ficou conhecido também como o pai do Estado português. Mas ele também não fez só isso, sabes? Porque ele em 1255 acabou por transferir a capital do Reino de Portugal de Coimbra para Lisboa. E a cidade de Coimbra, que já era capital desde Dom Afonso Henriques, passou agora para Lisboa porque Dom Afonso gostou da cidade e acabou por adquirir casas e estabelecer-se por lá. Também em 1258 ordenou que fossem feitas inquirições gerais, de forma ao rei controlar não só o grande poder da nobreza, mas também saber se lhe estavam a ser apoderados ilegalmente bens que pertenciam por direito à coroa. Basicamente, Dom Afonso III mostrou ser um administrador exímio,
organizando a administração pública, fundando também várias vilas e concedendo a outras regiões o privilégio de cidade. Também a partir do ano de 1270, tanto Afonso de Portugal como Afonso de Castelo negociam o fim da ajuda militar obrigatória, e esta eu não sabia, fiquei a aprender aqui, que Portugal ainda devia ao Reino de Leão, tendo em conta que Leão estava anexado ao Reino de Castela desde 1230. E agora aqui um parênteses, porque achei mesmo engraçado, porque Portugal tinha uma obrigatoriedade com Leão, de sempre que Leão entrasse em guerra ou estivesse a ser atacado, Portugal tinha a obrigatoriedade de ir auxiliar na guerra. Sabias disto? Eu não sabia, por acaso. Era a NATO Península Ibérica. Dom Afonso III, como já falámos aqui algumas vezes, ele concedeu numerosos forais, que, como já falámos também em episódios anteriores, eram cartas de privilégios e direitos a várias cidades e vilas, que ajudava também a promover a colonização e desenvolvimento urbano. E estes forais garantiam também isenções fiscais, privilégios comerciais e autonomia local. Claro que isto o que é que fazia? Fazia com que atraísse mais colonos e comerciantes. Com estes incentivos, a agricultura também florescia e com este crescimento, Dom Afonso III também incentivava o comércio interno e externo, também promovendo feiras e mercados. Pois, sabes o que é que também houve? O que é que houve? Conflitos com a Igreja. Portanto, ele inicialmente foi apoiado pela Igreja, mas depois entrou em conflito com o clero. Ele aprendeu a não fazer algumas coisas com os antecessores dele, mas ainda não ficou aqui, não ficou no prime ainda. Portanto, as políticas de centralização que ele tinha e acabavam por controlar propriedades eclesiásticas, o que não era algo que agradasse o clero. E ele implementou políticas que também afetavam os privilégios da Igreja, como cobrança de impostos e administração da justiça. Portanto, ele tentou centralizar o poder e reduzir a autonomia das dioceses e dos mosteiros, o que gerou resistência entre os clérigos. O quê? Gerou resistência? Tirar poder e bens? Não me acredito. Claro, ele precisava de financiar o seu governo e as suas campanhas militares, então confiscou propriedades e rendas da Igreja. Portanto, este ato agravou ainda mais a relação com os eclesiásticos, que viam os seus direitos e bens absolutamente ameaçados. Dom Afonso III tentou inicialmente uma conciliação com a Igreja, mas a sua necessidade aqui dos recursos financeiros e de fortalecer o seu poder levou a várias medidas impopulares no meio desta classe. E a expropriação de terras e a imposição de novos tributos sobre o clero provocaram inúmeros protestos e queixas junto ao Papa. Até que o Papa decidiu... O Papa interviu. Claro, portanto, desta vez o Papa Alexandre IV emitiu bulas para excomungar Afonso III e interditar o reino, afetando a vida religiosa e social em Portugal. Opa. Em 1254, durante as cortes de Leiria, o clero apresentou queixas formais contra o Papa. Ao menos podemos dizer uma coisa. Ao menos os reis eram coerentes em Portugal, ok? Ao menos isso ninguém lhes pode tirar. É super coerentes. Coerentes acima de tudo. O que é certo é que, apesar dos conflitos, existiram tentativas de resolução. E em 1267, o Papa Clemente IV procurou aqui medir as tensões, levando Dom Afonso III a ter que prometer que respeitava os direitos e as propriedades eclesiásticas. Contudo, a implementação destas promessas foi parcial e insuficiente para o que a Igreja queria. E os conflitos com a Igreja enfraqueceram a posição política deste nosso rei, isolando-o de um importante aliado e gerando tensões internas que afetaram a estabilidade do reino. O que é certo é que já tínhamos mandado os mouros todos embora, portanto se calhar já não precisávamos assim tanto da Igreja.
e teve impacto na sucessão ao trono. O Dom Dinis, que falámos há pouco, herdou o reino com estas questões eclesiásticas ainda por resolver, embora tenha adotado uma política mais conciliatória e que respeitava mais a Igreja. Diz-me, em todos estes episódios que já falámos, diz-me um rei que não herdou um reino com questões eclesiásticas. Diz-me, digam! Ora bem, Dom Afonso também tinha uma vida pessoal e também tinha família, sabias? Claro que tinha família. Ele casou-se 2 vezes. E basicamente, o seu primeiro casamento, como já falámos em cima, foi com Dona Matilde II, Condessa de Bolonha. Mas este casamento, mas este casamento foi anulado em 1253, após a morte da mesma. No mesmo ano, não perdeu tempo, e casou-se com Beatriz de Castela, que era filha ilegítima de Afonso X de Castela. Quanto a filhos, Dom Afonso III não teve mãos a medir, e a nível de descendência, com a primeira esposa, Dona Matilde II de Bolonha, não deixou descendentes, ok? Embora existam algumas informações contraditórias que dizem que teve 2 filhos aqui com a Dona Matilde. Eu procurei em vários sítios. Num sítios diziam que tinha tido 2 filhos, noutro que não tinha tido descendentes. Por isso é que eu também deixo aqui um bocado esta salvaguarda, para não dizerem que é uma verdade absoluta, quando na verdade não o é. E eu, não tendo a certeza, também não vou andar aqui a insistir. Mas já com a sua segunda mulher, Dona Beatriz de Castela, teve 4 filhos, embora só 4 chegaram à vida adulta. E queres saber quem foram os filhos? Quero. Sim. Com mais vontade, Filipe. Vais ter ou não vais? Ou vais estar aí com rodeios? Com mais força, com mais ânimo. Queres saber ou não queres? Tá, pronto. Não de mais prazeres. Ora bem, basicamente, com Dona Beatriz, Dom Afonso III teve Dona Branca de Portugal, teve Dom Dinis I de Portugal, foi o sucessor de Dom Afonso III, também teve Dom Fernando de Portugal, que morreu no seu primeiro ano de vida, teve outro Dom Afonso de Portugal, Dona Sancha de Portugal. Isto em Afonso e Sanchas, isto foi uma maravilha nesta dinastia. E Branca também já não é a primeira vez, e Fernando também é repetido. Sim, mas Afonso e Sancha... Era pressão dos tios. Eu acho que sim. Os tios depois faziam pressão. Eu acho que sim. Dona Maria de Portugal, que também faleceu antes de completar um ano, e Dom Vicente de Portugal, que, segundo a inscrição no seu túmulo no mosteiro de Alcobaça, faleceu no mesmo ano do seu nascimento. Mas, como Dom Afonso não podia ficar por aqui, teve ainda, queres adivinhar? Eu consigo. 9 filhos ilegítimos. Nem imagino como é que adivinhaste, mas pronto. Basicamente, com Madragana Ben Aloandro, que depois foi chamada de Mor Afonso, que era filha do último alcaide do período Mouro, de Faro, Dom Afonso teve 3 filhos, que foi Dom Martim Afonso, claro que Afonso tinha que estar, e Dona Urraca Afonso, e Dom Afonso Dinis. Eu acho que era mesmo para não se esquecer dos nomes. Com Elvira Esteves, Dom Afonso III teve uma filha, que foi Dona Leonor Afonso. Com outras senhoras, Dom Afonso III teve Dom Fernando Afonso, Dom Gil Afonso, Dom Rodrigo Afonso, Dona Leonor Afonso e Dona Urraca Afonso. Portanto, teve 24 filhos, dos quais
1, 2, 3, 4, 5, 6 não tem o nome Afonso. É verdade. Fenomenal. Era mesmo para não se esquecer. E como ninguém vive para sempre, Dom Afonso III, rei de Portugal e dos Algarves, faleceu a 16 de fevereiro de 1279, sendo sepultado no Mosteiro de Alcobaça, em Alcobaça, na Praça 25 de Abril, em Alcobaça, com código postal 2460 018, em Alcobaça. Dom Afonso III é uma figura crucial na história de Portugal, não apenas pela sua expansão territorial, mas também pelas reformas institucionais que implementou, contribuindo para o desenvolvimento do nosso Estado mais centralizado e eficiente. O legado que ele deixa é continuado e ampliado pelos seus sucessores, fortalecendo a identidade e a integridade territorial do Reino de Portugal. E a verdade é que se vocês hoje vão ao Algarve passar férias sem precisar de passaporte, podem agradecer aqui ao nosso Dom Afonso III que conquistou o mesmo de forma definitiva. Uma salva de palmas para Dom Afonso. Não? Ou então dava para ir na mesma sem passaporte, provavelmente também iam fazer parte da União Europeia. Provavelmente. Se continuasse a proteção aos mouros, muito provavelmente eram dos África e precisavas do passaporte. Acredito que não. Acreditas? Bem. E pronto, meus amigos. Por hoje é tudo. Aqui está a brilhante história de Dom Afonso III. E provavelmente vamos estar aqui uma semaninha sem nos falarmos, porque também temos direito a férias. Mas contem connosco. Mas vais sem passaporte para o Algarve, Eu vou né? sem passaporte para o Algarve. Por acaso vou para o Algarve, estás a ver? Por isso, encontramos-nos daqui a 15 dias. Espero que com a mesma vontade de nos ouvirem e aturarem. E é isto. A Filipe, um grande abraço e boas férias. Umas boas férias para vocês também. Boas férias. Boas férias é para mim e para ti. Os ouvintes têm que continuar a contribuir para a segurança social. Não, eu quero desejar boas férias. Então pronto, eu também desejo. Sim. Para não ser uma malva fita. Ok, fazes bem. Abraço a todos, até à próxima. Até a próxima. Reis de Portugal, um podcast que conta as histórias, as aventuras e as conquistas dos reis portugueses. Um podcast de Rui Silva e Filipe Cavaleiro.